Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a mais um episódio aqui do nosso podcast Crescer Acelerado com esse ser que vos fala aqui, Ed Moraes. É uma honra, é uma satisfação inenarrável ter vocês todos aqui. Hoje, olha, qual é o assunto de hoje? Contabilidade. Contabilidade parece ser algo chato? Não, não é. Não é, porque eu tenho aqui um especialista, o melhor contador que você vai conhecer na sua vida para você poder levar aí para dentro do seu negócio. Mas antes da gente falar com eles e de você conhecer o meu convidado especial de hoje, por favor, se inscreve aí no nosso canal, se inscreve, aperta a sinetinha aí para você receber os outros tópicos, os outros episódios. Não esqueça de mandar esse episódio para outras pessoas, para que elas também possam aprender. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma aula aqui sobre contabilidade de uma pessoa absolutamente especial nesse sentido. Então, se inscreve aí, manda para outras pessoas, assiste os outros episódios que tá ficando cada vez melhor, bastante gente assistindo aqui. E então, sem mais delongas, eu tenho aqui como apresentar, vou apresentar para vocês aqui o meu convidado de hoje, Fábio Edelberg. Fábio Edelberg, seja muito bem-vindo, meu querido, é uma satisfação, uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Ed, pelo convite, muito obrigado por poder, estar contribuindo aqui com várias pessoas que estão te acompanhando, nessa trajetória aí de crescimento e evolução, e espero poder contribuir com você e com todos, na medida do meu possível, Não, mas não tenha dúvida nenhuma que você vai contribuir demais. Eu quero começar fazendo uma pergunta assim, as pessoas... Pessoal de exatas, divide aí pessoal de exatas e pessoal de humanas e tal. Por que contabilidade? Quando eu decidi fazer alguma coisa da minha vida lá atrás, eu ia fazer administração, Pensei, vou entrar na área de administração que vai abranger muito. E eu trabalhava numa reciclagem na época. Certo. Então, a pessoa que me deu a oportunidade lá naquela época falou o seguinte: Fábio, vai fazer contabilidade que eu te arrumo um emprego. E por isso fui fazer contabilidade, porque eu tinha um emprego meio que garantido. E quando eu entrei, daí eu me apaixonei pela área, pela função, pelas empresas, pelo terror que é a temática do nosso país, Então, eu gostei do problema e continuo o problema até hoje, Eu fui bem mais modesto, Fiz administração, porque diz que quando você não sabe o que você quer fazer da vida, você faz administração. Eu fiz administração. Você foi muito mais corajoso que eu. Beleza. Contabilidade. Tá, o Fábio tem uma das grandes empresas de contabilidade de Santa Catarina, a Navecom, que fica em Navegante, Santa Catarina. A gente grava aqui em Balneário Camboriú. E é uma das grandes empresas do estado de Santa Catarina, uma das grandes do país nesse sentido. A gente sempre vê por aí as contabilidades, normalmente são contabilidades muito pequenas, tem uma profusão muito grande de contabilidades, que são profissionais absurdamente necessários dentro da estrutura que o Brasil tem, mas você inverteu o negócio aí, o teu negócio cresce absurdamente, você tem um punhado de funcionários com uma estrutura gigante. Como é que você encontrou formas de crescer uma contabilidade quando a imensa maioria é bem pequenininha? Eu acho que as contabilidades, no geral, elas têm muita dificuldade no crescimento, porque para você crescer como contabilidade, você tem que ter um afinco, uma dedicação nessa área, nessa profissão muito grande, Tanto na parte técnica como na parte de gestão, Porque se você não consegue montar uma equipe de ouro, você não pode crescer, porque você vai gerar uma frustração com o teu cliente. Uhum. Então, o meu foco foi sempre no quê? Preparar os meus gestores dos departamentos, preparar a minha equipe, preparar o meu RH, o meu financeiro, preparar Eu criei um departamento porque a Navecom, no tamanho que ela está hoje, nós estamos lá com 1.000 metros quadrados de estrutura, estamos em andamento com uma sede aí de 3.000 metros quadrados, estamos aí com quase 70 colaboradores aí, queremos chegar, nossa meta é 100 colaboradores no ano que vem, em dezembro, isso é a nossa meta já definida, e nós temos aí uma fila de clientes para serem atendidos, Então isso está tudo em programação para começar o atendimento. Eu acho que a questão é, como é que a gente consegue chegar lá? O que a gente precisa fazer para chegar até lá? E eu nunca tinha trabalhado num escritório desse tamanho, Nunca acompanhei, nunca vi, não sei como é que se gera o negócio, Fui criando do meu jeito essa forma de trabalhar. E eu criei um setor lá que a grande dificuldade nos escritórios é o contador dar assessoria para todos os clientes, Uhum. Porque como é que você vai dar atenção para todos os clientes quando o escritório começa a crescer muito, Então eu criei um setor que é a controladoria,
São as pessoas aí que me ajudam no atendimento direto ao cliente, porque eu vou para dentro da empresa, para dentro do cliente, e eu faço um trabalho de assessoria com ele contábil, porque o contador ele não pode ficar só dentro do escritório. Ele tem que estar dentro da empresa, prestando assessoria dele, pensando pelo cliente, para que ele trabalhe 100% com o negócio dele, com a mercadoria dele, sem nenhuma negativa, né? Ele tem que trabalhar correto 100%. Só que ele tem que acionar todos os dispositivos legais que podem ajudar ele nesse processo para facilitar a burocracia, pagar menos imposto, organizar a vida dele, de que forma, como, por onde é que ele compra um imóvel, por onde é que ele vende, qual é a melhor opção tributária. Então hoje nós criamos um departamento que é a controladoria que me ajuda nisso, né? Eles fazem o atendimento direto ao cliente, então eles estão dentro das empresas prestando toda essa assessoria. Porque eu falo novamente, o contador ele não pode ficar dentro do escritório. Ele tem que entender, quando ele é terceirizado, mesmo assim ele tem que entender a vida de todo o cliente que ele tem, né? Eu acho que isso faz a diferença, tá? Gestão com pessoas e com equipe, visão onde é que você quer chegar e trabalhar gerando resultado para o teu cliente, porque eu acho que é isso que faz a diferença para as empresas, tá? Tenho certeza que você que está assistindo aí, você nunca pensou numa contabilidade pensando gestão dessa forma, né? Porque normalmente as contabilidades são pequenininhas, é lá o contador, uma, duas pessoas que trabalham e vão lá e te auxiliam lá no seu negócio, mas aqui você está encontrando uma empresa de contabilidade com gestão, querendo crescer, se desenvolver, indo para 100 funcionários. Isso realmente é algo muito legal, muito espetacular. Agora, como no meio dessa zona, dessa zorra que é o Brasil, a contabilidade é uma das coisas mais complexas que tem para se lidar hoje, né? Obviamente as empresas têm que terceirizar mesmo, né? Porque é algo realmente complexo. Mas como é que a gente chegou como país numa zorra como essa, nessa complexidade absurda que é a contabilidade? Se a gente falar um pouco dos Estados Unidos, né? Ele é um país administrador, ele é objetivo prático. Se você vê uma planta de um loteamento lá, você já sabe que se você entrar no começo, você consegue cortar no loteamento e já consegue sair. O Brasil não. O Brasil é um país muito focado na lei, na legislação. Nós temos milhares e milhares de páginas, leis, decretos. Então, assim, o país tem tem um fator legal, jurídico, né, muito forte. Então, para qualquer imposto que nós temos aí hoje, nós temos inúmeras instruções normativas, inúmeras regras, inúmeras situações de disposição tributária, produto monofásico. Se pode tributar no lucro real, no presumido, no simples. Então, como nós temos muitas leis, nós chegamos no que nós chegamos hoje. Em vez de ter uma simplificação, não foi simplificado, foi o negócio mais complexo. Vamos complicar o negócio para, né? Eu acho que essa é a nossa base, o nosso país é essa, né? A maioria dos nossos presidentes aí no passado são advogados, na sua grande maioria. O parlamento sempre foi preenchido por advogados, o legislativo, né? E eles foram criando essas várias emendas, né? Só que o Brasil não foi pensado lá atrás. Então ele foi simplesmente se criando, se baseando na lei das SAs de 1976, né? Que foi um grande marco para a evolução brasileira de contabilidade. Porque o que aconteceu basicamente, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficou muito bem economicamente. E eles queriam poder investir, né? Principalmente eles, de todo mundo, queriam poder investir isso em outros países e outras empresas que pudessem trazer dividendos e renda e evolução. Só que a contabilidade brasileira, que o contador era chamado de guarda-livros, ele não tinha uma forma de contabilizar, de demonstrar as informações reais das empresas para esses investidores. Certo. Então se criou-se ali, vamos mandar o dinheiro para o Brasil, mas eles têm que apresentar para a gente um levantamento, um balanço, uma DRE, as demonstrações contábeis reais das empresas, né? E ali nós demos um passo muito importante, que foi da lei das SAs, que foi uma grande evolução para o Brasil, né? E isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Também tivemos uma grande evolução com o IFRS, né? Nós temos aí normas europeias de contabilidade e normas norte-americanas, né? O IASB, norte-americanos, e o IFRS, né? International Financial Reporting Standard. Então, o que eles querem dizer com isso? Se eu sou da Inglaterra, da França, da China, eu quero entender uma empresa aqui no país, como é que eu analiso ela? Porque cada país tem a sua legislação contábil para poder demonstrar essas informações. Então, nós temos aí, começou em 2007 isso, né?
com a 11638 e depois com a 11941. Uma transição das normas brasileiras com as internacionais, a fim de padronizar as informações contábeis brasileiras, a fim de trazer os valores e os números reais das empresas no Brasil para ter uma linguagem padrão mundial dos negócios, né? Uma padronização. Outra evolução contábil que nós tivemos, porque o contador cada vez mais ele age dentro de um papel fundamental dentro de cada empresa. Só que a empresa pensa no contador como alguém que só manda guia para ele pagar. Manda imposto, manda guia, né? Ô, desgraça, todo. Lá veio o negócio para pagar. Então, o contador ele tem que ser alguém dentro da empresa pensando pela empresa. Então, esse é o meu foco, esse é o foco da Navecom, né? Nós temos uma equipe que é focada em pensar pelo cliente. Se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado, o que está acontecendo lá dentro? O que está passando na conta bancária dele? Qual é a atividade dele? Onde é que ele está? Então, nós vamos para dentro da empresa e a gente faz uma contabilidade participativa. Certo. Porque eu acho que a grande diferença está nessa proximidade entre a contabilidade e cada empresa. O contador tem que estar presente dentro do negócio, ele tem que entender o que está acontecendo. E às vezes também não é questão de distância, né? Porque nós temos clientes aí em outros países, temos clientes em outros estados e tudo funciona muito bem. Porque a comunicação hoje em dia não precisa mais estar presente, né? Tu podes uma videochamada, uma ligação, né? O WhatsApp, ele está aí disponível para quê? Para aproximar as pessoas, né? Essa humanização do trabalho, do atendimento e essa proximidade da contabilidade com cada empresa. E é um desafio diário fazer tudo isso, mas a nossa equipe lá vem dando um banho, né? É fera, né? Tem um ditado que diz que toda empresa deve ter um bom advogado e um bom contador, né? Que isso é crucial para o crescimento e desenvolvimento. Você tem um bom contador aí? Você tem um bom advogado? Então é um caminho para você crescer. Agora, o contador ele pode te jogar para baixo ou ele pode fazer você mudar completamente de patamar, né? Porque é uma complexidade tão absurda, tão ridícula, tão esdrúxula, que se você tiver um bom contador, ele vai conseguir entender profundamente o que você faz, como você faz, e vai conseguir encaixar coisas que farão as empresas pagar menos impostos, não é isso? Isso aí. Eu escuto muito aquela regrinha dos empresários quando visitam algum cliente novo, né? Às vezes ele está lá, ilegal, com 3, 4 empresas no Simples, e ele me diz o seguinte: não, Fábio, mas eu tenho que ficar no Simples. Putz, mas tu estás ali pagando quase 20% sobre o teu faturamento de imposto, mas por que você tem que estar no Simples? Não, porque meu contador disse que eu não posso sair do Simples. Então, nós temos que o quê? Nós temos que estudar todas as tributações e nós temos que, né? O profissional da contabilidade tem uma obrigação de prestar o melhor serviço, né? Está no nosso código de ética. E nós temos que pensar no cliente com mais atenção, com mais amor, né? Porque se o negócio dele não der certo, eu perco um cliente. Claro. Meu cliente tem que ir bem. Meu cliente tem que estar estruturado e ele não pode trabalhar 5 anos e depois ele ter um problema. Ele tem que estar legalizado. E às vezes, muitas vezes, ele saindo do Simples, ele vai pagar menos imposto que estando no Simples. Então, tudo depende de uma assessoria contábil para procurar o melhor caminho, né? E evitar qualquer tipo de infração, né? Procurar estar legal. Por quê? Porque você vai trabalhar 5 anos com o empresário e ele não vai ter uma bomba lá na frente, porque ele vai estar trabalhado 100% com nota, 100% na atividade dele, com uma empresa só, né? Utilizando os incentivos estaduais, federais e municipais, que o contador tem que se atentar a isso, ao planejamento, às possibilidades. E nós temos uma infinidade de tratamentos tributários diferenciados em Santa Catarina, né? Então, basicamente, a gente tem o ICMS, débito e crédito, mas Santa Catarina levantou aí para a indústria têxtil 3% têxtil, que você paga um percentual fixo de ICMS sobre o teu faturamento. Então, isso é oportuno estar em Santa Catarina. Na importação, nós somos referência nacional com TTD da importação. Pronáutica, construção de embarcações, um percentual fixo também aqui em Santa Catarina. Então, assim, temos que entender qual é a atividade de cada empresa, entender o que ele faz, de fato, se aquilo está legalizado na operação dele, fazer com que ele trabalhe 100% com nota fiscal, porque a irregularidade fiscal hoje no país ela é muito grande, né, a sonegação. Nós não queremos isso. O nosso cliente tem que trabalhar 100% com nota, né? A gente vai trabalhando para poder conscientizar ele e arrumar a empresa dele e procurando aí um menor custo tributário e demonstrações contábeis que tragam a realidade da empresa. Certo. Como que você vê essa questão, essa profusão do MEI, microempreendedor individual? Porque hoje
Eu estava lendo alguma coisa que tem uns 18 milhões de CNPJs hoje no Brasil, uns 10 milhões é de MEIs, né? Como que você, como contador, vê essa questão do MEI, da regularização através do MEI? Quando a Itália saiu para começar a organizar, porque ela, depois da Segunda Guerra, ela também estava estava desafiadora a situação na Europa, né? E tinha muitas empresas que trabalhavam no porão das suas casas, né? Fazendo confecção, né? Também temos, né? Fabricado na Itália, né? Uma grande base, né? Uma grande marketing, né? Uhum. Então, para tentar regularizar essas pessoas que não contribuíam, eles criaram uma taxa mínima lá. Qual era o intuito de tudo isso? O mesmo que do MEI. Ah, tu tá ali faturando 10 mil, 15 mil, na verdade nem pode isso, né? Mas é só até 81 mil aí ano, né? Então você está faturando até 81 mil aí ano, você pode abrir um MEI. Paga lá uma taxinha de 70, 80 reais por mês, se legaliza, pode emitir nota. Você começa, para você que não recolhia nada, você começa a recolher alguma coisa. E essas pessoas começam a entender que elas têm que se regularizar. Uhum. Então, conforme elas saem do MEI por uma questão de emissão de nota, ela já entra diretamente no Simples Nacional, né? Se assim for permitido na atividade dela, no faturamento dela. Então, é uma forma de o quê? De pegar quem não pagava nada, pagar uma mini taxa e poder incrementar eles uma ideia de burocratização e uma forma de que eles comecem a contribuir de alguma forma e que eles comecem a entender como é que funciona uma empresa que tem que emitir nota, pagar imposto, ter conta da pessoa jurídica. Então eu vejo como uma grande oportunidade, né, para os microempreendedores, né? Porque nós temos aí manicure, pintor, serviço de borracharia, né? Tem diversos pequenos negócios, diversas pequenas empresas, motoboy. Isso ajuda a regularizar a situação deles, porque antes ele não ia... Como é que o motoboy que atende 100 restaurantes, né, por entrega, né, como é que ele ia se legalizar? Hoje ele pode ter um MEI de entregas e ele pode se regularizar. Então ele pode ter renda declarada, pagando uma taxa muito baixa que não vai atingir ele e vai incentivar ele a regularizar o negócio dele e a crescer. Então, todo profissional que está lá trabalhando de uma maneira informal, você orienta que as Sim. pessoas vão tirar o seu MEI e se regularizar nesse sentido. Porque R$80, R$70 por mês, Depende né? da atividade. Aí tem uma questão que quando você vira MEI, microempreendedor individual, você tem um CNPJ no seu nome e aí você você é amparado pelo INSS, alguma coisa nesse sentido, Sim. né? Depois de um tempo contribuindo, salvo engano são 12 meses. Se você se tivesse machucado depois de estar inscrito no MEI, se você tiver um problema de saúde, você sofreu um acidente, você está automaticamente encostado pelo INSS e você também já é válido toda a contribuição para a tua aposentadoria. Então já é uma forma também de você ter esse benefício, uma segurança a mais através do INSS. Também isso é também interessante. Interessante demais, porque o pessoal está lá na informalidade, tem algum problema, algum acidente, algum negócio e tal, e não tem amparo nenhum por parte do INSS. Então, se você está aí trabalhando de maneira informal, procura um contador aí que ele pode te ajudar a se formalizar. Com 60, 70 reais por mês, você estará regularizado e amparado, né? E trabalhando legalmente dentro da lei, você não vai ter problemas no futuro. Mas o grande objetivo, não importa se é um microempreendedor, todo mundo que começa um negócio tem a ideia de crescer, de se desenvolver, de faturar cada vez mais e tal. Você falou aí que quando passa lá dos 81 mil reais de faturamento por ano, automaticamente vai para o Simples Nacional se encaixar, né? Exato. Você como contador especialista nisso daí, eu sei que o Simples tem uma maneira simplificada de apurar os impostos e tal, mas você vê com bons olhos o Simples Nacional como um fomentador de negócios ou isso não é tão legal assim? Eu acho que todas as tributações no país elas são interessantes porque depende sempre de cada atividade. Então, para cada empresa a gente tem uma melhor oportunidade tributária, né? Saindo do MEI, ela seria a minha primeira opção se a atividade for permitida dentro daquela tributação. No Simples, nós podemos estar no Simples estadual até 3 milhões e 600 o ano, né? E até 4 milhões e 800 federal, né? Mas não é interessante você chegar até o final. Muitas vezes, uma empresa está no Simples Nacional e já é mais interessante ela sair do Simples e ser presumido lucro real, mediante um cálculo matemático que demonstre que ele vai pagar menos impostos. Porque um dos exemplos que eu trago sempre é o seguinte. Quando você é do Simples, você não oferece crédito de ICMS para o teu cliente. Logo,
você deixa de ser competitivo e o teu produto se torna caro para alguns contribuintes, aqueles que já estão no lucro presumido do lucro real, né? Então você perde competitividade nesse ponto, né? Certo. Você também, quanto mais você fatura, mais a tua alíquota tributária aumenta, né? Então é muito interessante sempre, tá? Sempre acompanhar com o seu contador, tá? Uma sugestão que eu dou aí é que sempre analise todos os cenários tributários possíveis. Simples, presumido e real. Faça uma análise tributária. Procure o menor pagamento, porque lá você tem outras oportunidades, tá? Eu tenho. É uma questão de sensação. Talvez esteja falando uma puta de uma bobagem. Mas eu tenho a sensação assim de que o simples é meio que uma âncora. No início eu acho que ele é interessante, porque começa com uma alíquota pequena e tal. Mas eu tenho a sensação de que ele parece uma âncora que não permite as empresas crescer. Os empresários passam a ter um pensamento de não crescer porque vai desencaixar do simples e a estrutura tributária vai ficar mais complexa e ele não tem condições de levar aquilo adiante. Então a sensação que eu tenho é que ele não quer crescer para não estourar o simples e não sair do simples. Estou falando bobagem ou não? O que acontece hoje muito é que o empresário, eu não sei por que ele tem isso em mente, né? Mas ele acha que ele não pode sair do simples porque ele vai pagar mais impostos. Só que, sim. por que ele acha isso? Eu não sei se isso é um comentário entre empresários, não sei como é que ele chegou nesse ponto, né? E também, né? Quando você vai para o lucro presumido e lucro real, você tem algumas demandas a mais, burocrático, né? Você tem que ter o teu SPED, tem que ter informações mais precisas dentro da tua empresa. Mas eu vejo que toda empresa que quer crescer tem que se estruturar, né? Então tem que ter um financeiro, tem que ter um sistema, tem que registrar todas as suas entradas e suas saídas. Mas isso, depois organizado, não é nem uma questão de atender a contabilidade. Isso é uma forma de regularizar a situação do cliente, porque como é que você vai querer faturar 1 milhão por mês se você não sabe o que você compra e você vende? Você tem que ter um sistema. Então, ter um SPED, ter um sistema, ter esse controle já é uma obrigação, né? E é claro que para o profissional da contabilidade, né, nós temos aí maiores necessidades de conhecimento técnico, temos uma necessidade maior conhecimento por parte dos operadores dentro da contabilidade, tem que conhecer mais, tem que conhecer o lucro presumido, tem que conhecer o lucro real e ele tem que entender os dispositivos legais para poder assessorar o cliente dele, né? Então, é mais complexo, sim, dependendo da tributação para o profissional da contabilidade e para a empresa também, mas o profissional da contabilidade tem a incumbência dele preparar o cliente dele para isso. Ele tem que assessorar, ele tem que dizer o que tem que ser mudado, o que está certo, o que está errado. Ele tem que dar esse acompanhamento para que as coisas devidamente aconteçam. Porque o que mais importa é o cliente estar com a empresa dele crescendo e pagando menos. Certo. E no meio dessa complexidade toda aí da contabilidade, eu vi alguma coisa um tempo atrás que todas as leis relacionadas a leis e sei lá, um monte de coisa lá, dava um livro de não sei quantos centímetros de altura. 50.000 páginas. 50.000 páginas É muito insano isso, né? Mas levando em conta essa complexidade toda, a universidade consegue entregar profissionais minimamente preparados para o mercado, dada essa complexidade toda? Eu acho que o que forma cada profissional é a experiência, né? Mas a universidade ela tem que dar a base, né? Entender a essência sobre a forma, né? E eu acho uma coisa também analisando a minha própria formação também, a minha universidade ela forneceu, né? A Unifeb, né? Ela forneceu para mim uma base muito bacana de trabalho, tá? Porque eu entendi o que é contabilidade na sua essência, né? Só que depende muito, tá? Isso, eu acho que qualquer profissão depende do interesse de quem está estudando e de quem está se dedicando, né? Então, acho que é mais uma dedicação de quem está estudando, do profissional, do que ele quer, do que da própria universidade. Eu digo da minha que ela foi muito boa, muito proveitosa. Os meus professores tinham experiência prática na área. Então, como eu trabalhava na contabilidade e eu estava na faculdade, eu unia já o meu profissional do meu trabalho e a minha faculdade, né? Então, eu tirava a dúvida de um com o outro e assim por diante. Então, para mim, me entregou tudo que eu precisava e eu depois aperfeiçoei com uma pós-graduação, com cursos, treinamentos, e isso é algo contínuo para mim, né? Perfeito. Eu percebo que você está o tempo inteiro buscando, fazendo cursos e tal. Você leva isso para a tua equipe também, de que eles têm que se desenvolver? Como é que você trabalha isso com a tua equipe para eles acompanharem o teu ritmo de desenvolvimento, de crescimento? Nós temos lá um demonstrativo de índices dentro da Navecom,
que é a de nave, que eu apelidei de nave, demonstração de índices da Navecom. Então, lá nós temos diversas informações, entrada de cliente, saída de cliente, né, se assim aconteceu. Nós temos lá colaboradores por setor, demandas, chamados, atendimentos. Nós temos lá um item que é o número de treinamentos, treinamentos por pessoa de cada departamento. Então nós temos lá uma meta anual, nós temos que cumprir em todos os departamentos com treinamento. Todo dia muda alguma coisa, todo dia entra um cliente para a gente diferente, que tem uma demanda diferente, e a gente pega esse tema e coloca para a equipe treinar, né? Então, mesmo com toda a dificuldade de executar a contabilidade hoje, nós temos aí um foco nesse treinamento. Então, nós temos essa obrigação, essa meta interna dentro da Navecom para poder treinar os líderes, gestores e a equipe também interna. Eles têm que cumprir essa programação. Que legal. Nós estamos aqui, moramos numa região aqui onde há uma dificuldade gigante de mão de obra, né? Uma região que cresce demais e tal. Como que é esse desafio de contratar pessoas boas num negócio que cresce de maneira absurda? Então, isso também é um ponto aí crucial. Boas perguntas, Ed, tá? Você está colocando a prova de fogo aqui, tá? Primeiro ponto, eu moro em Brusque, né? Mas eu tenho um escritório em Navegantes, porque ali a gente conseguiu desenvolver uma equipe que, quando eu comecei a trabalhar em Navegantes, né? Quando o consultório começou, eu percebi que ele tinha um potencial muito grande. Por quê? Porque Balneário Camboriú já é um pouco mais caro o aluguel, Itajaí também, o pessoal prefere mais Navegantes, Penha, Pissarros, pelo custo de vida de aluguel e tudo mais. Uhum. Então, acho que aí tem um ponto interessante, né? Então, nós trouxemos já profissionais de diversos estados, a gente vai anunciando isso, vai buscando esses profissionais, vai filtrando, garimpando, né? E nós procuramos as melhores pessoas. O profissional da contabilidade não é tão valorizado em outras regiões do país, né? Uhum. Então, nós trouxemos aí profissionais que ganhavam, né, 1/3 do que ganham aqui, ganhavam em outro estado. Caraca. E aqui é o correto pagar 3 vezes mais para ele, porque é justo com a nossa estrutura de cargos e salários, com o nosso dia a dia, né? Então é justo, então tem que ser encaixado ele com a nossa metodologia da região daqui. Quando eles ficam sabendo o salário daqui, eles, né, pensam, poxa, então eu vou para aí agora e tal. Então nós trouxemos aí diversos profissionais do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Manaus também tivemos uma pessoa. Então, as pessoas vêm procurando oportunidade na nossa região, porque Santa Catarina é uma região privilegiada, né? Uhum. Nós temos aqui segurança, educação, nossa região aqui ela é abençoada, né? E nós temos aqui oportunidades, trabalho, estrutura. Então, procurar essas pessoas certas, né? Que é difícil, né? Não é fácil. Uhum. Adaptar elas à estrutura à Navecom, né? E nós colocarmos aí um processo de gestão e crescimento com elas e mostrarmos até onde nós podemos chegar com elas, eu acho que isso faz a diferença. Nós temos que mostrar que nós estamos juntos, procurando um crescimento juntos, tá? Não é só para um. Certo. Tudo é uma via de mão dupla. Uhum. E para nossa equipe também. Então eu considero também que isso é uma questão de gestão também, né? Que a gente tenta ao máximo evoluir com esses pontos. Legal. Eu sou uma pessoa velha, né? Eu sou velho, já tô, né, passado, você é super jovem e tal. Mas como que você vê essas novas gerações que estão chegando agora, as pessoas mais velhas? Não sou eu que estou falando, são as pessoas mais velhas, mas não sou eu. Que essa nova geração é um pouco mais complicado de lidar, de conduzir os processos dentro da empresa e tal. Você, numa empresa que está crescendo bastante, aí, você vê essa dificuldade também dessa juventude aí que está saindo das universidades agora? Você sente essa dificuldade também? Sinto. Eu acho que eles estão muito mais rápidos com a tecnologia, com o banco de dados, com informações, porque quem trabalha na contabilidade também tem que entender um pouquinho de Excel, de TXT, de um pouquinho de informática, né? Um pouquinho, né, o básico da informação, de sistemas, né? Então eles estão muito mais rápidos nisso. Uhum. Só que hoje, a euforia que esses jovens têm, né? Essa como é que eu vou dizer? Essa ansiedade, imediatismo, isso prejudica o crescimento deles. Uhum. Então, vem sendo um desafio sim, porque eles acham, né? Eu venho percebendo que às vezes parece que é um videogame, né? Não, eu já fiz isso aqui, eu já mereço um bônus. Se eu fizer mais isso aqui, eu preciso fazer aquilo ali. E ela esquece que ela está aprendendo com o processo. E existe um processo de maturação do profissional. Uhum. Então, ele não vai ficar pronto, sair da faculdade agora, com 6 meses trabalhando numa contabilidade, vai ficar pronto. Não vai. Você tem que passar por um processo, desde a parte técnica e
entender o que de fato é a contabilidade, que só entende com um ciclo integral, que é de um ano, né? Você tem que fazer a contabilidade durante um ano, você tem que entregar todas as demonstrações e as demonstrações, as declarações do ano seguinte. Você tem que ver o que gerou aquilo. E você tem que entender também, né, a questão de pessoas, né? Porque você tem que aprender a conviver dentro do ambiente de trabalho, tem que aprender a conviver com o cliente, tem que aprender a conviver com o suporte do sistema. Então, essa maturidade tem que ser construída, né? E aí nós também tentamos focar o máximo em dar todo esse suporte, né? Tentamos fazer uma gestão aí com grandes consultores, né? Nos ajudando nesse processo, né, Ed? Sim. E tentamos fazer isso da melhor maneira possível dentro do nosso padrão e capacidade. A gente vem se esforçando muito nisso, tá? Que legal. Tem uma profusão de clientes, os mais diferentes, distintos possíveis, com as mais diferentes necessidades, né? Como que você tira esse peso da contabilidade, do cliente olhar para a contabilidade como sendo um emissor de guias a pagar, de impostos a pagar, e ver a contabilidade a partir de então como realmente um parceiro que vai ajudar a estruturar, melhorar o negócio e fazer o negócio dele crescer? Primeiro, a gente trabalha no custo dele, porque isso impacta no fluxo de caixa dele imediatamente, né? Então, às vezes, o cliente está todo errado e ele não sabe, né? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu um tempo atrás aqui. Cheguei no cliente, ele tinha uma empresa do presumido de 3 do Simples. E ele estava lá pagando, sei lá, 15% sobre o faturamento dele. Eu analisando os números, se ele fosse, né, com uma única empresa, numa única tributação, ele ia pagar 5.5, 5.4. Caraca! Ele ia parar de sonegar. Então, antes ele estava com muito receio, com muito medo, sonegando muito. A gente fez o estudo tributário, né? Então eliminamos essa situação. E hoje ele tem uma única empresa e ele paga aí 5,5%, 5,3%. Então, aí o empresário pensa o seguinte, poxa, a contabilidade me ajudou, hoje eu estou pagando um imposto que eu consigo colocar no meu custo, estou competitivo no mercado. A hora que ele olha para o balanço dele para a DRE, ele olha para aquilo e aquilo bate com o que ele sabe do negócio dele, porque as informações são consistentes, porque isso também não sai pronto, não é só botar no sistema, apertar um botão e isso sai, isso é construído, né? Sim. Então a gente tem um trabalho todo com o financeiro dele para poder pegar nota de tudo que ele consome, para poder lançar isso numa demonstração contábil, para chegar para dizer o seguinte, olha, teu lucro deu 10%, 5%, 15% esse ano, você pagou, em vez de pagar 3x de imposto, você pagou 1x. Então, se você vai investir vou começar... Todo empresário que começa a trabalhar, ele começa a investir em alguma coisa. Vou começar a comprar imóveis. Então, a gente já aconselha a abrir uma administradora de bens, porque se ele tiver um aluguel, ou se ele tiver uma venda de imóveis futuras, ele vai pagar menos tributação. Então, a gente ensina ele a como executar, como trabalhar. Então, o contador ele tem que ser participativo. Porque se ele for participativo, se ele mostrar o seu valor, e o contador tem uma capacidade infinita de ajudar as empresas e os clientes a se desenvolverem, né? Então, eis o grande ponto. Proximidade entre a contabilidade e a empresa é um ponto-chave para poder construir esse relacionamento e essas informações, né? Então, é mostrando o seu valor. Participando da vida do cliente, eu acredito que seja um grande ponto. Trabalhando legal, né? Perfeito. Então, se você está aí e o teu contador não está te ajudando a encontrar caminhos para você pagar menos imposto, para simplificar as coisas para você, para fazer um planejamento tributário para você, tenha certeza absoluta que você está com o contador errado. Procura, senta com o seu contador para tentar encontrar alternativas que, se ele for bom, ele vai encontrar essas alternativas. E aproveitando que eu estou falando disso daqui, aproveita e se inscreve aí no canal. Aproveita aí, na descrição do vídeo, tá aí o Instagram do Fábio, segue ele aí que ele tá sempre postando coisas dele, da empresa dele, da Navecom, segue a Navecom aí também, que você vai aprender pra caramba e vai abrir os seus olhos aí com relação à contabilidade. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nesse sentido, porque eles estão botando bastante informação todos os dias lá para ajudar não só os clientes, mas os futuros clientes e as pessoas que têm negócios aí Brasil afora. Então segue lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, você falou aí de essa juventude que está vindo trabalhar aí, que está mais ligada na questão de tecnologia e tal. Eu tive esses dias num evento aí e eu fiquei maravilhado e ao mesmo tempo assustado com o que está vindo aí de inteligência artificial.
e o uso dela nas mais diferentes profissões e tipos de negócio. Como que tá? Você já tem alguma coisa aí nesse sentido para contabilidade? O que está acontecendo de inteligência artificial no mundo de contabilidade? Então, esses dias eu ouvi uma piada, né, que com a inteligência artificial não precisa mais de contador, né? Ah, não, tu vais colocar ali, vais mandar teu extrato, vai ser teu balanço. Não funciona assim, né? Então, primeiramente, ela vai ajudar sim, porque em alguns processos ela nos ajuda, ela pode nos ajudar a automatizar alguns processos, porque eu tenho o seguinte ponto de vista, tá, Ed? O humano nunca vai ser substituído, né? Então, se você usar a inteligência artificial para gerar relatório, fazer uma importação, criar um procedimento específico, ótimo. Quando você parte para o planejamento, não é tão fácil. Você precisa ter um contato humano, entender o cliente, porque, né, não é só você pegar o teu imposto da maneira mais fácil possível, colocar ali e aumentar no teu custo e mandar para o teu cliente. Teu cliente não vai comprar, teu preço não vai ficar competitivo, né? Então, assim, quais são as formas de a gente poder atingir esse ponto? Tem que pensar fora da caixa, de uma outra forma, né? E procurar essas oportunidades com os clientes para estar 100% legalizado. Então, a inteligência artificial vai ajudar, com certeza, em alguns processos, mas eu não vejo oportunidade dela substituir o profissional da contabilidade. Porque a minha visão, né, e isso eu trouxe para a Conavecon também, nós temos que dar assessoria para o nosso cliente. Não é só receber o extrato dele, receber as notas, apurar o imposto e mandar para a empresa. Nós temos que entender cada atividade e nós temos que procurar os melhores caminhos. E, enfim, não acho que isso vai ser uma coisa automatizada. Então, vejo com bons olhos em alguns processos. Certo. As coisas mais simples serão eliminadas. Agora, e essa reforma tributária aí? Como é que... O buzz disso daí já passou, né? As pessoas estão focadas em outros assuntos e tal, mas é o seu mundo, é o seu universo. Como é que você vê essa questão dessa reforma tributária aí? Vai facilitar as coisas ou é só... Veja só, a gente tem aí 50 mil páginas tributárias em média, né? Mais ou menos isso, né? Para e pensa. Pega um livro aí, olha o seu livro aí, tem 200 páginas. Agora imagina, 50 mil páginas que está relacionada à questão tributária. É insano. É insano. E como é que eles fizeram uma reforma tributária de 50 mil páginas com 100 e poucas? Conta não fecha, né? Não é tão fácil assim, né? Veja só, eu acho que o Brasil precisa sim de uma reforma tributária para tornar ele mais competitivo, né? Primeira coisa, eu acho que o Brasil precisa disso, tá? Mas não da maneira como foi feita. Por quê? Primeiro ponto é que nós temos aí impostos federais, estaduais e municipais. Da maneira como foi criado o imposto, vai tudo para Brasília. Então, os critérios de distribuição dessas tributações vai ser mais política do que, né, de fato, meritocracia de cada estado ou município. E nós temos hoje aí vários incentivos fiscais dentro de cada estado. Santa Catarina é um dos maiores do país com incentivo fiscal. No têxtil, no náutico, no aéreo, no pré-fabricado, no e-commerce, tem 140 e poucos incentivos, né? Quantas prefeituras que dão incentivo de ISS, IPTU, alvará para a empresa se instalar, ou com um terreno, com um imóvel? Isso é legal, isso está na Constituição, isso são as subvenções para investimento para as empresas. Então, o Estado ou o município, até a União, para trazer uma empresa de fora, dá incentivos fiscais, né? Todo mundo ficou muito próximo disso agora com a questão automotiva, né? Da Fiat, por exemplo, da Volkswagen. Elas pensavam em fechar e as fábricas pediram incentivo, ganharam, não fecharam, enfim, aquela coisa toda, né? Então, se nós temos uma competitividade entre duas empresas, nós temos o melhor serviço para o cliente, porque ele vai escolher entre duas empresas, e ele vai ter o melhor custo. Competitividade saudável entre os estados, isso também é interessante para o empresário. Qual estado que tem o maior benefício para mim poder me instalar o meu negócio, a minha empresa? Se tudo for igual, eu posso estar em qualquer lugar do país, ninguém vai fazer nada diferente por mim, eu só sou mais um, né? Então eu vejo como uma concorrência, que é uma das fontes aí do capitalismo, né? Muito vantajosa para o cliente, para o consumidor. Se a gente tirar essa autonomia dos estados e das cidades, a gente não vai ter mais essa competitividade, porque, veja só, o ponto-chave de toda a reforma tributária e toda a questão tributária no Brasil
é simplesmente uma, tá? Para tornar o país mais competitivo, eu tenho que reduzir imposto, né? Como é que eu vou reduzir imposto se nossa situação hoje federal está com as contas em déficit? Não vai reduzir a carga tributária com uma reforma tributária. Vai aumentar o nosso custo. Por quê? Eles querem pagar as contas deles, onde o Estado deveria fazer uma redução de custos, né? Ele está engordando as despesas e os custos e ele quer jogar essa conta para alguém, isso vai cair para o contribuinte. Infelizmente, a gente vai passar por essa situação. Não sei como é que isso vai suceder, né, ao longo do tempo, né? Quanto tempo isso vai levar, de que forma isso vai ser aprovado. Mas eu vejo muitos problemas pela frente, tá? O Estado tem que reduzir custo. Sim, é o básico, né? É o básico. Se uma família ganha 1.000, não pode gastar 2.000, né? O nosso Estado é assim, né? O Estado brasileiro. E o serviço que ele presta também não atende às necessidades da população brasileira. Então, se eles prestassem um serviço de qualidade, fosse tudo 100% maravilhoso no nosso país, né? Ok, mas eles não entregam isso e tiram a competitividade, tá? E a questão da simplificação da cobrança dos tributos, tem alguma coisa boa nessa reforma aí nesse sentido ou não? Na verdade, nós temos aí uma proposta de reforma tributária, né? Que ela traz algumas ideias, né? Uma criação de 2 impostos segregados ali, que seria o federal, que seria o estadual e municipal. Só que ela não diz ainda qual é a alíquota, qual é a forma de cobrança. Então, nesse momento não dá para dizer se vai ficar mais simplificado ou não. Hoje a gente não tem essa informação. Certo. Vai ser sobre cadeia e tal, mas o que eu posso me acreditar, o que eu não posso, o que contempla, o que não contempla. Então isso a gente vai depender de uma evolução dessa reforma tributária para poder entender de fato e acompanhar o nosso cliente e dar um direcionamento para ele de qual é a melhor opção tributária para o negócio dele, porque não está muito claro isso ainda, tá? A gente está aguardando aí os próximos episódios. Os próximos episódios. Eu sempre costumo falar que o Brasil não corre o menor risco de dar certo. Já ouvi essa frase de você, Ed. Realmente eu concordo, tá? Eu concordo. É desolador pensar dessa forma, né? Mas parece que tem toda uma estrutura, parece não, tem toda uma estrutura criada ao longo dos anos no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e o negócio vai sendo montado sem pensar, que eu acho que é praticamente impossível você... Você sabe onde é que surgiu aquela expressão, o quinto dos infernos? O quinto dos infernos, se eu não estou enganado, é quando Portugal queria mandar as pessoas para serem punidas de alguma forma e eram mandados aqui para o Brasil, não é isso? Não, foi nesse período mesmo, tá? Mas ele era chamado de quinto dos infernos por quê? Porque você tinha que pagar... Um quinto. Você tem que pagar um quinto de tudo que você produz, 20%. Tem que pagar 20%. Então, você produzia 100 sacas de milho, você tinha que dar 20 sacas para coroa ali, né? Certo. Então, era o quinto dos infernos. Os colonizadores, os agricultores odiavam aquele negócio, né? Pois bem, né? Chamavam de quinto dos infernos. Agora é o meio dos infernos, porque nós pagamos 50%. Estamos aí em torno de 40%. Não lembro agora se está em 39 ou 41, está aproximadamente. Estamos pagando o dobro, estamos pagando quase mais de 1/3, né? E nós estamos... Se na época lá pagávamos 1/5 e já foi em Confidência Mineira, Tiradentes, aquela zorra toda, né? Agora a gente paga o dobro e não fazemos porra nenhuma. Não, a gente concorda, tá contente, né? São um tá bando de certo. Cordeirinho que baixa a cabeça, diz amém e paga a porra do imposto, né? Porque a gente tem aí um serviço público aí de extrema qualidade, então verdade. nós estamos contentes. De primeiro mundo, saúde, educação. Segurança, então. Segurança, meu Deus do céu, é um negócio... Corrupção zero no Brasil. Corrupção zero. Tá ótimo. Nossa, nós estamos ali com a Suécia, né? Estamos ali, ali, né? Na questão de pagamento de imposto. Agora nos serviços, meus amigos. Eles pagam menos. Olha aí. Eles pagam menos e têm serviços infinitamente superiores ao nosso. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, que passa voando, né? Poxa. Eu queria de novo pedir para você que está aí, que você se inscreva aí no nosso canal, que ative as notificações
para você não perder os próximos episódios. Eu tenho certeza absoluta que você aprendeu muito com o Fábio aqui, com o que ele está falando aqui sobre essa questão tributária de contabilidade. Então, encaminha esse vídeo para outras pessoas que também possam aprender com isso. Aproveita e segue ele nas redes sociais, que está aqui na descrição. Segue a empresa dele, a Navecom, que é uma das melhores empresas do país de contabilidade. Você vai aprender demais seguindo eles lá. E se você estiver aqui pela região, aí ó, tem vaga de emprego aí pro pessoal aí, vai crescer muito aí ao longo desse restinho de ano e do ano que vem. Fábio, pra gente fechar aqui hoje, deixa uma mensagem para os empresários, para os microempresários, pequenos empresários que seguem aí, com relação a essa questão da contabilidade. O que eles têm que procurar, o que eles têm que fazer para mudar o seu status e fazer a sua empresa crescer? Eu acredito que o empresário ele tem que focar no negócio dele, na venda, na produção, no cliente, no produto, na estratégia, né? E ele precisa ter um bom relacionamento, uma boa proximidade com o contador dele. E ele tem que ter essa confiança, porque o contador dele tem que ser alguém fenomenal na vida do empresário, porque sem um bom contador o empresário não chega ao sucesso. Então uma boa gestão ela é imprescindível para qualquer crescimento empresarial. Sempre esteja junto do seu contador. O seu contador é uma das pessoas mais importantes do seu negócio. E ele precisa e tem que dar esse suporte com uma assessoria, uma profissão muito importante, muito complicada, né? E ele tem que ter conhecimento técnico e tem que estar junto com o cliente dando essa assessoria para poder fazer as coisas funcionarem. Porque senão você vai deixar de ser competitivo ou você vai cometer um ato ilegal fiscal e isso nunca dá certo no final, né? Não existe maneira certa de fazer a coisa errada. E isso custa mais caro fazer 2 vezes do que fazer uma. Muito bem. Senhoras e senhores, mais uma aula aqui para vocês aqui com esse nosso convidado maravilhoso. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco, dando essa aula pra gente. E semana que vem tem mais. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite.